todos e sejam bem-vindos a mais um episódio de Biomédicos pelo Mundo. Sou a Inês, do Departamento de Formação e Saídas Profissionais da ANEP e tenho comigo a Mafalda Aguiar, do Departamento de Ensino e Ação Social. Hoje temos o prazer de ter connosco Patrícia Silva, a quem agradecemos desde já a presença. Fazendo assim uma breve introdução da nossa convidada, Patrícia Silva é mestre em Engenharia Biomédica pela Universidade Católica Portuguesa. Na reta final do seu mestrado desenvolveu a sua tese na Suécia, no Karolinska Institute. A nível internacional desenvolveu também um projeto na Twente University na Holanda. E a Patrícia encontra-se neste momento a concluir o doutoramento na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, tendo também tido a oportunidade de desenvolver uma parcela do seu trabalho no Imperial College em Londres. Na atualidade é co-founder e CEO do Legut. Portanto, Patrícia, seja desde já muito bem-vinda aos Biomédicos pelo Mundo e começaria por lhe perguntar se a decisão de engenharia biomédica foi sempre algo que esteve muito presente desde o início do secundário ou se foi algo já numa reta final do secundário. Conta-nos um bocadinho como é que foi esta decisão pela engenharia biomédica. Desde já quero agradecer-vos o convite, é com muito gosto que faço sempre esta partilha do meu percurso até agora. Em relação à engenharia biomédica, não foi um... Aliás, na altura que eu entrei na faculdade, já passaram uns belos anos, não havia, não sabia muito bem o que era a engenharia biomédica. Portanto, na altura, eu na verdade queria arquitetura, só que rapidamente percebi que não era, ou seja, eu sempre quis fazer a diferença, aportar valor, trazer uma solução para um problema real da sociedade, isto sempre ligado à vida. Portanto, eu sabia que a arquitetura não ia de todo de encontro àquilo que eu ambicionava fazer, e então, um bocado em procura com o meu pai, surgiu a engenharia biomédica. Também estava indecisa entre ciências biomédicas, mas depois percebi que a engenharia era mesmo o meu foco devido à matemática. E pronto, e depois fui também tentar procurar os diretores dos cursos das faculdades e tentar perceber o que é que se alinhava com o programa de cada curso, e foi assim que descobri a engenharia biomédica. E não me arrependi. E no seguimento da tua vida académica, sentes que o curso te muniu com ferramentas essenciais para a tua vida profissional? Sem dúvida. Hoje em dia tenho esta percepção. Na altura achei que era um curso demasiado generalista, porque na verdade eu tive cadeiras de física, química, matemática, biologia, programação, ou seja, tive bases de todas as áreas, mas que na verdade hoje em dia agradeço o facto de ser um curso tão generalista, porque me deu ferramentas exatamente para aquilo que eu hoje em dia me imagino fazer, que é exatamente um bridge das diferentes áreas, em que precisava ter o know-how básico das mesmas. Portanto, sem dúvida que foi um curso bastante enriquecedor para o que quero fazer hoje em dia. E no momento em que tiveste alguma forma de afunilar o teu conhecimento, como é que se deu a questão da investigação? Quando entraste em engenharia biomédica, já tinhas aquela ideia de vou depois continuar para a investigação, ou foi algo que já também veio mais tardio, ou até mesmo no mestrado? Então, como eu vos disse, eu não fazia ideia de qual é que seria o meu futuro quando comecei o curso, não fazia ideia que seria a investigação, mas na altura, na verdade, a engenharia biomédica estava muito associada à investigação, ou seja, não havia assim tantas oportunidades. Ou seja, havia oportunidades, mas terias um bocadinho de sair da área, digamos assim. Pelo menos na altura foi isso que aconteceu. Das pessoas que fizeram o curso comigo na Católica, eu acho que sou a única que continuo a fazer engenharia biomédica, chamemos-lhe assim. Todos os outros foram um bocado mais para consultoras, etc. Portanto, a minha paixão surgiu de alguns projetos que eu fui fazendo. Portanto, durante a licenciatura, eu fui para Tvente, na altura, também fazer um projeto de investigação no laboratório, e começou aí a suscitar algum interesse. Depois, quando voltei, fui para o INEB, voluntariei-me durante o mestrado para também começar a trabalhar no laboratório. Mas tenho-vos a dizer que durante estas duas experiências não achei que isto era para mim. Pelo menos achei que tem de haver um gosto pelo projeto tão grande para sermos capazes de continuar a fazer investigação, na minha opinião. E foi realmente durante a tese de mestrado no Karolinska, na Suécia,
que surgiu a minha paixão pela investigação. Portanto, acho que até aí ainda não tinha sido, uau, é mesmo isto que eu quero fazer, e foi durante esse projeto que eu percebi que fiquei totalmente envolvida. Aliás, eles brincavam comigo que eu chamava-lhe, eu apresentava sempre, vou falar do meu bebê, que era assim que eu falava da minha tese de mestrado, e foi aí que surgiu este interesse, então, de continuar a investigação. E realizaste assim a tese então na Suécia, que é um bocadinho diferente do percurso normal. Normalmente as pessoas realizam mais a tese na universidade onde estão. E que conselhos é que tu deixarias para quem quer fazer o mesmo, desenvolver a tese no estrangeiro? E quais é que foram assim os momentos durante a tese no estrangeiro que te marcaram? Ahm, sim, claro, a forma como eu fiz a tese é bastante interessante. Portanto, a Católica na altura não tinha muitas parcerias para fazer Erasmus, então eu fui a um site que disponibiliza as melhores universidades do mundo e procurei a Imperial College, estava no top 5 na altura. Bem, eu vou ver quem é que do top 5 são as pessoas que me inspiram. Então encontrei a Molly Stevens e na altura enviei-lhe um simples e-mail a dizer: Olá Molly, sou a Patrícia, não disse sou uma fã, mas quase, e gostava muito de trabalhar consigo. E foi assim que surgiu a hipótese. Ela disse: Olha, não temos vaga neste momento em Londres, mas temos vaga na Suécia. E fui eu abrir quase um laboratório, portanto, era eu e mais 2 pós-docs, e fomos começar o laboratório dela na Suécia. Portanto, como deve imaginar, não foi nada fácil. Nós não tínhamos um grupo formado, sequer éramos 3 pessoas a começar um laboratório do zero. No entanto, isso permitiu-me estar envolvida num projeto e dar-me, ou seja, como fui das primeiras a chegar, também a ter mais. Ou seja, as pessoas que foram chegando a seguir, eu kind of fui guiando-as e introduzindo-as ao grupo, e isso também me foi dando, não sei, fui-me sentindo bastante em casa pelo facto de ter começado o grupo do zero na Suécia. E então, não me desviando do assunto, ok. Então, fui integrar um projeto que já estava ongoing da minha supervisora, e na altura conseguimos publicar com o trabalho que eu fiz lá na Nature, que foi inacreditável, mas nem tudo foi positivo. Portanto, isto foi a parte incrível. Trabalhar na Suécia é excepcional, a faculdade é recomendável nível 1000, portanto, acho que recomendo a todos os níveis alguém ir viver e trabalhar na Suécia. Mas a nível pessoal, admito que não foi das fases mais fáceis. Portanto, a nível de contexto social, é preciso perceber que a Suécia é um país muito diferente. E pronto, eu não me enquadrei totalmente, porque sou uma pessoa bastante sociável, e sinto que preciso mesmo desses hábitos sociáveis, de conviver com pessoas diariamente, e lá isso não era assim tão fácil. É mais fácil quando temos uma comunidade internacional. Numa comunidade local senti que não era assim tão fácil. Eu iria exatamente perguntar-te isto: quais foram, assim, ou qual foi o maior choque que tu sentiste quando aterraste ali pela primeira vez? Para além das pessoas que já tinhas referido, houve assim algo que se destacasse mais, que marcou de alguma forma também o teu percurso de maneira mais negativa, digamos? Hum, ou seja, eu acho que pela positiva eles marcam pela organização de sociedade. Eu acho que é uma sociedade que é um exemplo a todos os níveis. E se não fosse esse entrave social, eu acho que sem dúvida viveria na Suécia. Agora, acho que realmente os únicos entraves foi a nível social. Há uma frieza certamente intrínseca na sociedade. Eu vou-vos dar um exemplo. Por exemplo, quando vão no comboio, costuma haver bastantes avisos. Eu apanhava um comboio para fazer commute e havia bastantes avisos de problemas, whatever, que eu não percebia porque eram em sueco. Mas, por exemplo, eu sinto que as pessoas simplesmente se calavam e esperavam por notícias. Portanto, não havia não sei, não havia, e às vezes estávamos lá, tipo, sentados meia hora e ninguém tinha o interesse de saber, ou de falar, ou de perguntar. Não há não sei, eu sinto que cá, ou noutros países que já vivi da Europa, há mais esta partilha, uma facilidade social, digamos, que eu sinto que lá não existe. Existe sempre uma pequena barreira. E depois também é o clima, ou seja, acho que senti o clima mais extremo que eu vivi foi realmente na Suécia, portanto atingiu os menos 17 graus, e isso para mim foi bastante impeditivo até a nível biológico, porque eu sofri de uma depressão vitamínica, que eu nem sabia que isso existia. Portanto, quando cheguei a Portugal estava completamente de rastos, e isso sim foi difícil de gerir. Felizmente a minha chefe na altura foi bastante, ou seja, percebeu que eu estava realmente a sofrer. Um, e pronto, acho que foi isso.
Depois, entretanto, conseguiste fazer o doutoramento no Imperial College e pode-nos contar também como é que surgiu esta oportunidade? Foi relacionada com o mesmo grupo de trabalho e com a mesma pessoa? Uhum. Sim, exatamente. Eu na altura, a Molly queria muito que eu fosse para a Imperial, porque na altura os alunos de doutoramento tinham de ir para Londres, não podiam ficar na Suécia. Eu ainda admito que ainda fui a uma entrevista, ainda pensei que poderia ser uma hipótese no meu caminho, porque fazer um doutoramento apenas na Imperial era o sonho. Um, mas acho que já estava bastante cansada de viver fora, ou seja, eu já estava numa fase em que tinha vivido de 6 em 6 meses em diferentes países, começar do zero, começar relações de amizade do zero, e isso estava-me a causar muita ansiedade. E então, na altura, eu decidi voltar para Portugal, fazer o doutoramento no I3S na FEUP, em parceria com a Molly em Londres. Portanto, sempre foi essa a ideia. E assim não perderia o contacto com ela, com a cidade, com o grupo, com a faculdade. Pronto, e foi assim que eu tomei essa decisão. E já ainda também no contexto do teu doutoramento, que fatores é que te motivaram também a seguir para o doutoramento? No mestrado já tinhas esta pretensão ou foi também já numa fase já final do mestrado que pensaste neste próximo passo, digamos? Foi então, como esse estágio da tese de mestrado, digamos, correu tão bem, foi aí que eu comecei realmente a pôr em hipótese fazer o doutoramento. Portanto, eu acho que se não tivesse gostado tanto das pessoas, do tema e do output, porque na verdade foi bastante bom, eu acho que não teria posto sequer a hipótese de fazer doutoramento. Mas como tal, se proporcionou, hum, realmente pus em hipótese e depois também comecei a ver que basicamente todas as vagas de emprego que eu via nas farmacêuticas queriam alguém com doutoramento. E então foi um bocado um investimento no futuro, digamos assim. Ou seja, porque eu sabia que saindo com doutoramento iria começar numa farmacêutica num posto mais acima do que se não o tivesse. Então, no fundo, o teu doutoramento acabou por ser uma extensão do teu mestrado, o tema acabou por se manter, pelo menos. Mais ou menos, exatamente. Ou seja, eu na Suécia fazia um projeto em que eles descobriram basicamente uma parte de uma integrina que impedia um mecanismo ligado à fibrose, mas esse mesmo mecanismo também acontece em cancro. E então eu escrevi um projeto que era basicamente estudar esse mesmo mecanismo, mas em modelos 3D de alginato, com uma técnica nova que eles estão a desenvolver na Imperial. Portanto, foi assim uma adaptação, ou seja, é a mesma área, digamos assim, mas uma adaptação para uma área um bocadinho diferente. Uhum. E ainda não acabaste o teu doutoramento, mas estás quase, portanto, que lições é que foste retirando ao longo deste tempo e também do tempo que passaste na Imperial? Ou seja, definitivamente que fazer um doutoramento eu acho que não é para toda a gente. No início eu acho que não percebi que a coisa mais importante de fazer um doutoramento é a parte mental e a capacidade de resiliência, porque a maior parte do tempo de um doutoramento nós não vamos estar felizes com o output, ou seja, não vamos estar fulfilled com o trabalho que está a acontecer nesse momento, mas é não desacreditar que há uma luz ao fundo do túnel e que as coisas se vão alinhar e somehow vamos conseguir. Eu acho que essencialmente, acho que era isso que eu teria avaliado melhor à data, era se realmente eu teria a personalidade certa para fazer um doutoramento. Contudo, hoje em dia posso dizer que acho que sim. Passaram 6 anos em vez de 4, mas eu tenho bastante orgulho do doutoramento que consegui fazer e dos outputs que vou tirar do mesmo. E em relação à Imperial, foi um bocado uma roller coaster, porque devido ao Covid eu quase que desisti para não ir, mas na verdade até desenvolvemos algo interessante que era uma técnica label free para tentar de microscopia para tentar detectar diferentes estadios de cancro de mama. Ou seja, a ideia era tentar tirar uma biópsia sem qualquer tipo de marcação e detectar que tipo de cancro é que o paciente teria. Pronto, e foi isso que eu estive lá a fazer. Tive alguns percalços, mas acho que até conseguimos algo interessante para o tempo que eu estive lá. E nesse tempo que estiveste lá, como é que descreverias o ambiente da Imperial College, sabendo que está no topo? Ah, descreverias como algo competitivo ou até era um ambiente de entreajuda e até, pronto, saudável? Uhum. Ah,
ou seja, uma das coisas que o grupo da Molly, ou pelo menos a Molly, valoriza é a capacidade social. Portanto, eu acho que ela já escolhe um bocado as pessoas também com base na sua capacidade de integrar um grupo. E eu acho que isso foi uma das coisas que mais me atraiu no management do grupo dela, era ter esta preocupação com a parte social e como é que as pessoas estavam a sentir. Ou seja, ela sempre me perguntava, mas está tudo bem? Queres vir almoçar? Ou seja, ela sempre tinha esta preocupação de saber como é que cada pessoa do seu grupo se está a sentir. E isso obviamente nos faz sentir super em casa. Depois, a nível do grupo, as pessoas eram excelentes, não tenho que dizer. A pessoa com que eu trabalhei era um americano, o Vernon, e era incansável. Super helpful, portanto, nunca senti essa competição, mas, por exemplo, eu também nunca senti essa competição na Suécia, mas sei que noutros grupos havia e não era uma competição nada bonita. Ok. Portanto, eu acho que sempre tive, se calhar, a sorte de, no meu caso e no meu projeto, não haver essa competição e haver sim uma interajuda. Bem. Mas só para deixar um disclosure, que também não podemos ser naive e às vezes há algumas situações que, e só para dar um exemplo, esse trabalho que eu fiz em Londres foi em parceria com uma aluna e depois essa aluna apropriou-se um pouco do trabalho e usou para outros fins, então também temos de ser um bocado, ou seja, temos de nos acautelar, digamos assim. Sem dúvida. Ok. Entretanto, mais recentemente surgiu a tua veia empreendedora, com o surgimento da Legat. E então, podes nos dizer como é que surgiu essa ideia? E este era um projeto que já ambicionavas já há muitos anos, ou foi algo que surgiu mais recentemente, também com a tua experiência no laboratório? Não, ou seja, eu desde sempre, desde a faculdade, que tinha tido várias ideias para resolver alguns problemas que ia vendo no setor da healthcare, e esta foi mais uma delas que decidi, não, desta vez vou realmente dar-lhe vida, andar com esta para a frente. Isto surgiu num contexto muito engraçado, várias pessoas à minha volta estavam a sofrer, quase toda a gente que eu conheço sofre de intolerâncias alimentares. Todas elas faziam testes, contudo os testes não eram fidedignos, elas não conseguiam ter respostas, porque mesmo comendo esses alimentos, que diziam que podia ou não poderia comer, elas continuavam a ter intolerâncias. Então começaram a alertar que realmente havia aqui algo que não batia certo. Então como é que é possível nós termos um mercado tão grande de testes para intolerâncias alimentares, mas efetivamente estes testes não nos dão respostas? Algo aqui não estava a bater certo. Pronto, no laboratório, a Yasmin, que é co-founder do Legat, estava a desenvolver uma câmara de microfluídica para uma aplicação completamente diferente. Nós pensamos, por que não desenvolver para intestino e tentar perceber se realmente dessa forma conseguiríamos detectar. Pronto, com esta ideia submetemos à startup, ao PTEC, Startup School da OPTEC para investigadores. Essa escola foi realmente a rampa de lançamento. Basicamente, durante 3 meses, eles foram-nos dando diferentes palestras, diferentes áreas, para tentar irmos, como é que nós podemos pegar numa ideia e realmente torná-la numa startup. Na altura também o I3S tinha o programa do Resolve Health, que basicamente apoiava startups na área da saúde, em que basicamente íamos 3 dias para um retiro e ter um curso intensivo de alguém que também já tinha tentado criar uma startup e todos os passos que eram necessários. Pronto, e na altura nós vencemos a Startup School da UPTEC, que foi a nossa rampa de lançamento, realmente havia imenso interesse nesta ideia, e aí, durante esse programa, também fizemos a validação na parte médica, ou seja, percebemos que realmente, por parte dos médicos, havia realmente esta necessidade, porque nenhum dos testes que existem neste momento no mercado são certificados pelos médicos. Pronto, tendo esta primeira apalpação de terreno da área, digamos assim, nós ganhamos também uma entrada para a European Innovation Academy. Eu fui com uma bolsa do Santander, e basicamente lá fizemos um curso intensivo de um mês, na FEP, aqui no Porto, em que passamos por todas as áreas, marketing, business, prototyping, IP, e estamos com experts, maioritariamente americanos, já criaram milhares de empresas, a tentar
realmente perceber quais as lacunas do nosso negócio, como é que podemos melhorar, do nosso mercado, dos nossos clientes, e foi aí que percebemos realmente. Tivemos de abranger o nosso mercado, fomos aos Estados Unidos, ao Brasil, realmente percebemos que é um problema worldwide, e também percebemos que havia uma necessidade por parte dos nossos pacientes, portanto não é uma realidade só do mercado português, realmente também na América, que seria obviamente o nosso mercado target market, que também é um problema lá. Pronto, e foi assim. Depois também ganhamos a European Innovation Academy, dentro de 100 equipas, fomos top 10. Pronto, e depois, desde aí, temos, obviamente, que isso dá visibilidade. Isso é uma das coisas mais importantes quando temos uma ideia ou um projeto ou whatever, é visibilidade para virem investidores, business angels, etc. Pronto, ainda não avançamos com nenhum, porque achamos que nossa tecnologia ainda não está no ponto maduro o suficiente para receber investimento de capital privado. E esse é o motivo pelo qual ainda não aceitamos nenhum desses investimentos e é isso. Desde já, muitos parabéns pelo teu percurso. Eu iria perguntar-te, para quem nos está a ver em casa e gostaria de lançar a sua ideia, que conselhos é que deixarias? Eu acho que o principal conselho era escrevam a vossa ideia. Eu acho que se eu tivesse visto nos últimos 10 anos as ideias que eu fui tendo e que hoje em dia realmente há produtos para solucionar esses problemas que eu identifiquei, se calhar eu não estaria aqui a falar com vocês. Ou seja, eu acho que é começar a escrever, porque depois essas ideias não passam de ideias se nós realmente não fizermos nada para elas se tornarem algo real. E depois é começar a procurar. Há imensos programas neste momento para apoiar ideias, imensos. É surreal mesmo, principalmente para jovens. Eu acho que é estar atentos, principalmente. Obviamente que num contexto português estamos um pouco limitados, não há assim tantos programas, mas a nível europeu há, principalmente do EIT Health. Eles têm imensos programas para criação de valor e aportar valor para a comunidade europeia, principalmente na área de saúde. E acho que isso é o que eu mais recomendo, é estarem atentos a programas de aceleração que permitam pegar numa ideia e realmente construir um projeto. Podem estar sozinhos, não precisam de ter ninguém com vocês, porque depois realmente há incorporação por parte de co-founders na equipa, portanto, se vocês tiverem alguma lacuna de uma área específica, não é um problema, porque depois vão entrar pessoas para aportar valor e para vos ajudar nessas áreas. E queria também relembrar que o Santander também tem imensas áreas, imensos programas. Eu participei agora no Explorer, também para apoiar esta parte, esta veia entrepreneur. Eu acho que é isso. Muito E não obrigada. desistir, desculpem. Eu acho que não desistir acho que é das coisas mais difíceis, mas acho que é o melhor conselho que eu poderia dar. Acho que o teu percurso é mesmo inspirador para nós e para quem nos está a ouvir. E foi mesmo um prazer ouvir um bocadinho da tua experiência que passa pelo estrangeiro e por esta veia empreendedora e por investigação, que não é algo que seja assim muito comum em toda a gente que ingressa pelo caminho de engenharia biomédica. E agradecemos-te muito por teres tirado este tempinho para falares connosco. Obrigada.